Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje vou comentar esse quadrinho aqui, Luz que Fenece, lançamento recente da editora Pipoca e Nanquim. Eu devo dizer que eu estou bastante atrasado com a leitura dos quadrinhos da Pipoca e Nanquim. Tem quadrinhos que saíram ano passado e que eu não li ainda. Por exemplo, eu não li ainda o relatório de Brodeck, que foi muito elogiado. Está na fila para ser lido, mas ainda não foi. Também não li nenhum dos mangás da editora. Enfim, tem bastante coisa boa que a editora lançou que eu ainda, pelos motivos de sempre, né, orçamento e tempo, não li, mas que pretendo ler. No entanto, com Luz que Fenece, eu, assim, furei a fila. Por quê? Porque Luz que Fenece é um fumetti, um quadrinho italiano. Salvo engano, o primeiro fumetti lançado pela editora Pipoca e Nanquim. E quem acompanha o canal sabe da predileção que eu venho desenvolvendo pela editora italiana Bonelli. Isso aqui não é um quadrinho da Bonelli, mas é claro que essa minha empolgação com a Bonelli muda o meu olhar para o cenário dos quadrinhos italianos e faz com que eu me empolgue mais quando títulos desse país chegam aqui no Brasil, assim, né? Bom, então assim, dada essa explicação inicial do fato de pegar a Luz que Fenece logo de cara, ter pego na pré-venda, ter lido assim que chegou, vamos ao que interessa, que são informações sobre esse quadrinho. Luz que Fenece é uma graphic novel, ou seja, isso aqui tem começo, meio e fim. Esse álbum é único, né? E foi lançado originalmente em 2017, assim, ganhou muitos elogios, tanto do público quanto da crítica lá na Itália, e é a primeira graphic novel de uma artista chamada Bárbara Baldi, uma artista que já possuía boa experiência com ilustração, como ilustradora, como colorista, tinha trabalhado já para Disney, Marvel, Humanoides, ou seja, um belo currículo. Mas Luz que Fenece foi sua primeira graphic novel, foi o primeiro trabalho que ela cuidou da totalidade da obra, do roteiro, dos desenhos, das cores, e eu devo dizer, que bela estreia da Bárbara Baldi, assim, que bela estreia mesmo, assim. Os desenhos desse quadrinho são lindos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Cara, assim, desenhos de paisagens que me lembram muito pinturas impressionistas. Deixa eu ver se eu acho algum aqui que me trouxe essa lembrança, porque agora eu estou pegando mais quadros internos, né? Olha só, olha essas figuras, assim, quando diz quadros internos, são quadros de ambientes internos. Os que me lembraram mais das pinturas impressionistas foram quadros no quais aparecem a paisagem. Olha só, lembra muito realmente as pinturas impressionistas. Olha isso aqui, que coisa bonita, né? Mas assim, não é apenas bonito como um quadro. Do ponto de vista narrativo, a Bárbara Baldi manda muito também. Ela realmente tem um trabalho que é primoroso no que diz respeito à narrativa. Vários elementos importantes da história são comunicados através das imagens e exclusivamente através das imagens. Assim, os desenhos aqui eles comunicam demais, principalmente sentimentos. Vários sentimentos aparecem apenas no desenho, não há nenhum balão para explicitá-lo. E a trama, ela se passa durante a era vitoriana, mais especificamente nos primeiros anos da década de 1850. O que nós temos aqui nessa história? Nessa história nós temos duas irmãs oriundas de uma família nobre. São criadas pela avó, que é a Condessa de Sutherland. E logo no início da história, essa avó morre. Essa avó vem a falecer e aí nós passamos, inclusive, a conhecer ainda mais as diferenças entre as irmãs. Diferenças que são melhor explicitadas quando o testamento é lido e a condessa, ela divide os bens. Uma irmã fica com a propriedade, com a casa, com o terreno no entorno, que é um terreno que produz, e a outra fica com o dinheiro, fica com a fortuna. E a maneira que as duas lidam com as suas com a sua parte da herança, inclusive que lidam em relação com a outra parte dessa parte da herança, diz muito sobre elas. A que fica com a propriedade é a protagonista. E é alguém que tinha desejo de fazer música e acaba tendo que lidar com uma situação
para a qual ela não estava preparada, e ela faz o maior esforço possível em relação a isso, né? E ela, ao lidar com a propriedade, ela passa por vários reveses até se tornar uma criada. Dá para dizer que Luz que Fenece é uma espécie de conto de fadas às avessas. Nos contos de fadas nós vemos a plebeia se tornando princesa, se tornando nobre. Aqui nós vemos a nobre se tornando plebeia, se tornando uma criada. Repare que eu dei uma sinopse do enredo e ainda assim eu ouso dizer que eu não disse praticamente nada. Por que eu estou falando isso? Porque esse resumo que eu fiz não mostra os sentimentos experimentados pela protagonista, as sutilezas de certas situações que são trabalhadas pelo roteiro. Há alguns reveses, há alguns recursos que a Bárbara Baldi usa que são realmente muito expressivos. Deixa eu mostrar um deles. Logo no início da história, nós vemos a protagonista olhando através das barras de uma cerca, né? De uma cerca em torno da propriedade. Isso, no contexto da história, comunica a sensação de aprisionamento e o desejo de liberdade que a personagem experimenta. E é algo que o leitor consegue facilmente perceber. Isso assim, e esse tipo de recurso, ele é usado bastante pela autora, essa coisa de o contexto da história, a situação que a protagonista é colocada, isso morrendo apenas através de imagens, comunicar sentimentos e sensações. É uma história, essa aqui é uma história que ela possui certo teor trágico, ou seja, ela mostra a queda de um nobre. As primeiras tragédias todas eram assim, mostravam a queda de alguém em uma situação privilegiada. E é uma história que é trágica também, porque o esforço e a virtude não são recompensados, ao menos em um primeiro momento. E mesmo a resolução final não mostra a recompensa do esforço e da virtude. Ela é quase que fortuita. Há uma atmosfera melancólica que perpassa todo o quadrinho. E algo no quadrinho que eu acho que ficou aquém foi o final. Ele é muito rápido e abrupto. É quase que uma solução fácil. Conforme eu me aproximava do fim, via que as páginas estavam acabando, né? Faltavam poucas páginas, eu pensava, cara, como é que essa mulher vai terminar isso? E acaba que o final é um tipo de final pelo qual nós até torcemos, mas que do ponto de vista artístico faz com que o nível seja inferior ao restante da obra. Assim, que final péssimo. Não, não é isso. Mas ele está aquém. Enfim, a jornada vale muito a pena, a jornada disso aqui, a leitura como um todo. Mesmo que o ponto de chegada não tenha sido tão bom quanto o caminho. Cara, a protagonista desse quadrinho foi muito bem trabalhada. Isso aqui é realmente algo excelente, assim. Ela tem poucas falas, ela praticamente não fala, praticamente não fala. Há balões de fala com ela, mas boa parte do quadrinho, o que nós temos é ela em silêncio. Nós temos ela caminhando, ela resolvendo alguma coisa, ela trabalhando na sua propriedade. Então, há muitos silêncios da protagonista, há muitos silêncios. E esses silêncios comunicam muito. Na verdade, esses silêncios são extremamente reveladores de quem, assim, ela é. Assim, é uma bela estreia da Bárbara Baldi isso aqui. Uma bela estreia mesmo. Que grande quadrinho. E eu faço votos de que nós vejamos outras obras dela aqui no Brasil. Pelo que eu vi aqui ao fim, no texto que foi disponibilizado, ela já lançou mais um quadrinho. Um álbum que saiu em 2018 chamado Ada, que é filha de um homem que é muito autoritário e ignorante e que encontra na pintura uma espécie de fuga para essa situação do pai. Faço votos de que esse quadrinho chegue aqui no Brasil também. É muito legal você ver uma artista começando, claro que já tinha grande experiência antes, num nível tão legal quanto esse. Faz a gente pensar que o que vem por aí é ainda melhor. Tomara que Pipoca e Nanquim se empolgue, isso aqui venda bem, traga, assim, e possa abrir as portas para
outros trabalhos, né? Bom, pelo menos um a gente já sabe que saiu, né? Que esse segundo trabalho dela também chega aqui. Quadrinho muito, muito bonito, assim, muito bonito, muito bem executado. É isso que eu tinha para dizer. Eu vou deixar o link desse quadrinho aqui, para compra desse quadrinho aqui na descrição do vídeo. Caso você compre por esse link, você ajuda bastante o canal. Assim, a POC Nanquim, ela tem uma espécie de parceria com a Amazon, então não tem outras lojas online. Então o link que vai estar aqui é da Amazon. Vende também algumas gibiterias, galera, comics, assim, em São Paulo já vi em alguns lugares algumas gibiterias lá, acho que em outros lugares do país tem, mas em livraria online a gente só encontra na Amazon mesmo, né? Bom, tá o link aí caso alguém tenha o desejo. Bom, paro por aqui. Agradeço por você ter visto o vídeo, peço teu joinha se você gostou dele, te convido a compartilhar para que o conteúdo do canal chegue a outras pessoas, possa atingir outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Te convido a se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.